Around the world, 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 around the world. Smart Packaging incorpora avançadas tecnologias que agregam novas funcionalidades ao produto, além do conceito convencional de embalagens, e o transforma em uma poderosa plataforma de experiência digital totalmente interativa e segura, transformando as embalagens em inteligentes e ativas, podendo ser utilizadas como diferencial em diversos segmentos de mercado, como a indústria de alimentos, de bebidas, farmacêutica, perfumaria e eletroeletrônicos. Diversas tecnologias abrem infinitas possibilidades para as empresas e suas marcas, no que se refere à melhoria da experiência do cliente e da marca, segurança, economia circular, redução de custos e diminuição da pegada de carbono. As tecnologias de Smart Packaging permitem que as marcas se conectem diretamente com os consumidores através de seus produtos, o que permite criar verdadeiras experiências com conteúdos personalizados, gerando maior engajamento nas campanhas com marketing em tempo real, transformando a embalagem em fator de decisão de compra. Essas tecnologias também oferecem ao consumidor a garantia de pagar por um produto original ou verificar se ele é fruto de roubo, possibilitando que a polícia seja acionada imediatamente, assim como permite que a empresa tenha controle total sobre a carga que sai da fábrica até chegar na prateleira. Esses conceitos se incorporam a uma nova forma de pensar o futuro e contribuem para que as empresas adotem uma atuação apoiada na economia circular, onde novos produtos, processos e modelos de negócios são desenhados para o aproveitamento inteligente dos recursos que podem ser reinseridos no mercado com a qualidade igual ou superior. Além disso, Smart Packaging traz ainda uma grande vantagem competitiva com a redução dos custos de produção e da pegada de carbono, refletida pela otimização no uso de energia e redução no excesso de materiais, algo que agrega valor para toda a cadeia produtiva, tanto do ponto de vista do custo quanto do impacto ambiental. Vamos fazer o teste de inventário ou recebimento de mercadoria. Temos 777 peças em 36 volumes. Vou iniciar. Acabei de iniciar, já contou 498 itens. Ó, fiz o inventário, em 23 segundos faltam apenas 2 peças. Se eu quiser localizar essas peças, eu clico no itens faltantes, vai aparecer para mim a descrição, a cor, o código do RFID. Eu vou clicar em leitura no modo localizador, ele vai encher a barrinha para mim, eu vou dar o play e vou atrás da peça. Ó, quando vai chegando próximo do produto, vai subir na barrinha. Para a leitura, falo que conferir, ele já entra na minha contagem. Só falta uma peça agora. Localizador, vou para a próxima. Ó, quanto mais próximo eu vou chegando da peça, mais vai subir na barrinha. Para a leitura, confiro como já lido. Pronto, não falta nenhum item. Total lido, 777. Por mais de 8 décadas, encontrar um caminho melhor nos motivou. A paixão pela inovação e a ciência transformou a Avery Dennison de uma empresa definida por rótulos em uma empresa que se recusa a ser rotulada. As nossas soluções unem os mundos físico e digital, causando impacto e desafiando-os a pensar com ousadia e de forma sustentável. O espírito inovador, a motivação de servir como uma força para o bem. É isso que nos faz ser a Avery Dennison.
Boa tarde, sou Caterine de Matos, quero agradecer e cumprimentar os organizadores do evento, as demais empresas, finalistas do IOP Journal Award, e um agradecimento especial à SIG pelo convite. É um prazer representar a SIG no dia de hoje para apresentar mais sobre o case finalista no IOP Journal Award desse ano, com o tema rastreabilidade digital para alimentos e bebidas. Bom, vocês devem conhecer a SIG pela sua grande participação no mercado de alimentos e bebidas, com a oferta de sistemas de invase asséptico. A SIG tem aí uma história super consolidada, com mais de 80 anos de experiência e atuação global, então são mais de 60 países. Mas talvez o que seja grande novidade é que a SIG foi a pioneira no Brasil e no mundo a trabalhar o conceito de embalagens conectadas, ou seja, soluções digitais nas quais a rastreabilidade é um grande e importante pilar. Mas antes de apresentar mais sobre o case, eu gostaria de contextualizar um pouquinho o tema. Bom, para começar, né, antes da pandemia, nós já estávamos vivenciando transformações muito impressionantes na cadeia de alimentos, né? Novas formas de produzir alimentos, robôs realizando atividades dentro das indústrias, drones usados no campo, drones para entregar comida. E nós também já estávamos vivenciando, antes da pandemia, uma transformação digital. Ou seja, as empresas estavam buscando a adoção da tecnologia para melhorar seu desempenho, ampliar o seu alcance, otimizar os resultados. O processo de digitalização ele já estava acontecendo nas empresas. Talvez algumas empresas estivessem em uma velocidade maior, outras empresas ainda nem tinham pensado em como se digitalizar. O fato é que a pandemia acelerou todo esse processo. A pandemia acelerou a adoção de muitas medidas de digitalização e, consequentemente, acelerou e evidenciou a importância da rastreabilidade. E segurança de alimentos nunca foi tão importante quanto nesses tempos de crise, de pandemia. A pandemia ela também despertou a preocupação dos consumidores com a origem dos alimentos. Até, na verdade, conhecer a origem dos alimentos já era uma tendência sendo observada e a pandemia, de fato, acelerou esse movimento. Aqui eu trago uma pesquisa bastante recente, publicada pelo Innova Markets Insights, que indica que 65% dos consumidores querem saber a história do produto. Os consumidores, inclusive, nessa pesquisa, disseram que também querem conhecer a origem dos ingredientes, das matérias-primas, querem entender as questões de processo, então, como o produto foi fabricado. Então, os consumidores pós-pandemia valorizam as marcas que compartilham a origem dos produtos, que contam a história dos produtos. E nós trabalhamos em uma cadeia que tem uma característica global. Nós podemos afirmar que o comércio de alimentos ele é cada vez mais internacional. E justamente o fato de se tratar de uma cadeia tão complexa, isso impacta diretamente no aumento da complexidade da gestão e também na produção dos alimentos. A cadeia de alimentos, ela não segue um fluxo linear, né? É comum a gente visualizar a ilustração da cadeia de alimentos, né, como uma linha reta. Mas, na verdade, a cadeia de alimentos ela é composta por muitos subsistemas e, sem o uso da tecnologia, é praticamente impossível gerenciar uma cadeia tão complexa como é a cadeia de alimentos. E quando ocorre um problema, né, numa cadeia como essa, né, como uma cadeia que tem essa característica? Diante da complexidade da cadeia de alimentos e bebidas, muitos incidentes, infelizmente, envolvendo alimentos já ocorreram. E quando é necessário identificar um problema, a indústria muitas vezes tem aí um desafio enorme. Ou seja, muitas empresas elas têm um desafio enorme na rastreabilidade dos seus produtos. Talvez para aqueles que não estão tão familiarizados com o conceito de rastreabilidade, eu trago aqui o conceito apresentado pelo Ministério da Agricultura, que diz que a rastreabilidade é a capacidade de identificar a origem e seguir a movimentação de um produto, então, durante todas as etapas de produção, distribuição e comercialização,
e das matérias-primas, dos ingredientes e dos insumos utilizados em sua fabricação. A falta da rastreabilidade, ela proporciona impactos muito negativos para as empresas, para a sociedade e, além disso, né, pode causar prejuízos econômicos muito significativos. Eu trago aqui 3 exemplos que ilustram as consequências da falta de rastreabilidade. São 3 exemplos que ocorreram nos Estados Unidos. O primeiro deles foi lá em 2006, um surto com espinafre, envolvendo a contaminação de espinafre. Foram 200 pessoas afetadas, 3 mortes. Bom, o FDA, que é o equivalente da nossa Anvisa aqui no Brasil, levou 2 semanas para identificar a origem do problema. Ou seja, 2 semanas proibição de vendas de espinafre nos Estados Unidos. Então, imaginem o prejuízo enorme para os produtores. E o resultado dessa contaminação? A contaminação ela vinha de um único produtor e ele era de um único lote, ou seja, por causa de um único lote, de um único produtor, todos os produtores nos Estados Unidos foram impactados, 2 semanas não podendo comercializar o produto. O próximo exemplo foi um surto envolvendo pasta de amendoim, ainda mais impactante. Esse caso foi envolvendo uma única empresa que comercializou então a pasta de amendoim contaminada por salmonela. A pasta de amendoim, ela é um ingrediente para uma variedade de produtos, então desde biscoito, sorvete, até ração animal. E nesse caso, então, foi necessário recolher 4.000 tipos diferentes de produtos que tinham, então, a pasta de amendoim contaminada. Então, um prejuízo enorme, mais de $1 bilhão de dólares foram calculados, então, nesse surto como prejuízo. E agora, mais recente, em novembro do ano passado, um novo surto, envolvendo mais de 150 pessoas. Enfim, esse surto ele foi finalizado somente em janeiro, ou seja, quase 2 meses para identificar a origem da contaminação do produto. E, novamente, a contaminação vinha de uma única região nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, nós também temos um exemplo de um caso bastante recente, com repercussões muito impactantes para a saúde dos consumidores, né? Afinal, foram 10 mortes e um case também que trouxe prejuízos enormes para a marca, né? Perda de produto, fábrica parada, multas, né? Indenizações, perda da confiança do consumidor. E o relatório do Ministério da Agricultura, inclusive publicado recentemente, aponta falhas significativas no seu controle da produção e na rastreabilidade. Então, fica claro que é urgente que a falta de rastreabilidade seja tratada, ou seja, as consequências são muito sérias para esse problema. E aqui estão os dados de recall no Brasil. O setor de alimentos aí ocupa o 3º lugar em número de campanhas de recall, de acordo com a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. Mas outro dado bastante impressionante é o percentual de atendimento dos recalls realizados pelo setor de alimentos e bebidas. Vejam que apenas 15% dos produtos defeituosos ou dos produtos potencialmente inseguros, eles foram recolhidos pelo setor de alimentos. Então, ou seja, a indústria de alimentos ela ainda precisa avançar muito. Então, diante da complexidade da cadeia de alimentos e das potenciais consequências em problemas envolvendo alimentos, muitos especialistas em segurança de alimentos atribuem 2 aspectos fundamentais para o sistema de proteção: a rastreabilidade e a transparência. E a pandemia ela evidenciou ainda mais a importância desses 2 aspectos. Então, diante da complexidade da cadeia, ou seja, muitos fornecedores, muitas informações que precisam ser registradas, né, muitos parâmetros que precisam ser controlados, a rastreabilidade ela não pode ser mais baseada no papel. Não trazem a segurança da informação, nem a agilidade necessárias. Inclusive, essa é uma imagem que a gente ainda encontra em algumas empresas, né, onde é necessário ter espaço destinado a guardar, armazenar um volume enorme, né, de papéis dos registros de produção. A rastreabilidade ela também requer a adoção da tecnologia.
E o Brasil está avançando nessa perspectiva. Recentemente, o MAPA, com a atualização do regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, aprova a utilização de sistemas informatizados para o registro de dados. E no mundo, nós já temos várias iniciativas de empresas que estão usando a tecnologia para melhorar a rastreabilidade dos alimentos. E no Brasil, nós temos um projeto inédito com a implantação da rastreabilidade digital no leite. Então, a solução de rastreabilidade digital da SIG foi implementada em uma cooperativa de leites, chamada Languiru. A Languiru está localizada no Rio Grande do Sul. E esse caso, então, foi reconhecido, selecionado, né, e premiado pelos jurados do IOP Journal Award desse ano. E agora eu tenho o prazer de apresentar mais detalhes sobre esse case. Primeiro, eu quero começar com a contextualização desse projeto. Então, o projeto, ele nasceu em um contexto onde a categoria de leites, ela sofria uma crise de confiança, de credibilidade, em função dos episódios de fraudes. Acredito que a grande maioria lembre desse momento. A Languiru, que tem a qualidade como seu diferencial, seu maior diferencial competitivo, ela precisou buscar, então, uma solução para mostrar para o seu consumidor que o leite Languiru, ele era seguro, né, e que ele mantinha a sua qualidade intacta. Então, foi aí que nasceu o projeto em parceria com a SIG, foi aí que nasceu a rastreabilidade digital. Bom, eu costumo dizer que a rastreabilidade ela é uma ferramenta que possibilita a geração de valor incremental na cadeia produtiva e também de diferenciação em produtos. E o Origem é o caso onde a Languiru deu esse passo de diferenciação. Então, criando um produto de alto valor agregado, de qualidade superior e que utiliza a rastreabilidade digital para conversar com o seu consumidor e comprovar a sua proposta de valor. Então, esse produto, ele é feito a partir de leite oriundo de apenas 5 fazendas e com invase até 24 horas após a sua coleta. Então, o leite Languiru Origem, ele é o único que permite, de fato, chegar e identificar as fazendas onde o leite é coletado, mostrando a data, o tempo em que o leite foi envasado desde da sua coleta. Um ponto bastante importante da tecnologia é que cada embalagem tem um QR Code único. A gente até olha e acha que é tudo igual, mas no caso da Languiru, não. Um QR Code é diferente do outro. E é justamente esse diferencial que permite que a empresa consiga saber exatamente onde está cada uma das suas embalagens. Então, em qual mercado, em qual ponto de venda, cada uma das suas caixinhas do produto está. E como funciona, né, a tecnologia? Bom, todas as informações, desde lá da fazenda, passando pelas rotas, todas as informações lá na recepção do leite, na produção, na distribuição, até a comercialização, elas estão concentradas. Inclusive, todas as embalagens saem da fábrica da SIG, em Campo Largo, em caixas secundárias, que são identificadas, então, com a tecnologia RFID. Então, contendo todas as informações também da embalagem, como a data de fabricação, todas as matérias-primas utilizadas, etc. Então, o leite Languiru, como eu comentei, ele é o único que permite, de fato, chegar e identificar as fazendas onde o leite é coletado. Então, mostrando a data, o tempo em que o leite foi envasado desde a sua coleta. Então, a gente pode dizer, né, que fortalece o orgulho dos projetos, dos produtores, e faz a conexão desses produtores com os consumidores da marca. Então, a indústria, portanto, com a implantação da rastreabilidade digital, ela tem em um único lugar todas as informações referentes às matérias-primas, aos ingredientes, das embalagens utilizadas e de todo o processo de fabricação. Então, elas estão distribuídas nessas 4 categorias: mapa de distribuição, insumos, dados de processo e ocorrências. Então, em um único lugar,
estão todos os dados. Então, aqui eu trago alguns exemplos de informações que estão disponíveis, né? Então, como insumos utilizados, os fornecedores, as matérias-primas, o número de embalagens produzidas naquele lote, as análises microbiológicas, físico-químicas, todos os testes relacionados às embalagens, os tempos de CIP, tempos de produção, duração do ciclo, performance do ciclo, os tempos de tratamento térmico e muito mais. Só para ilustrar um pouquinho os dados que são monitorados. E justamente pelo diferencial do QR Code único por embalagem, a tecnologia ela vai permitir identificar exatamente onde está cada uma das embalagens, em qual ponto de venda aquela embalagem está. Então, aqui tem um exemplo de como essa distribuição do lote ela acontece. Então, nesse gráfico aqui de barras, a gente tem no eixo X os pontos de venda, então os nomes de cada um dos mercados e como está a distribuição do lote. Em azul mais escuro, significa que aquela embalagem que foi escaneada, ela está. Então, a gente consegue saber exatamente em qual ponto de venda aquela embalagem está. Então, se for necessário o recolhimento de um determinado produto, a empresa vai saber exatamente em qual mercado o seu produto está. E como todas as informações elas estão concentradas, a empresa ela pode analisar de uma forma muito mais fácil e rápida a origem do problema. E dependendo do caso, o problema pode não ter atingido todo o lote daquele produto. Então, ela não precisará recolher todo o lote. Então, ela vai precisar recolher apenas aquela fração do produto que pode estar potencialmente insegura. Então, isso traz uma agilidade, uma eficiência muito interessantes. Então, ou seja, mais rapidamente a empresa poderá recolher o seu produto e do ponto de vista de saúde pública, nós temos um benefício bastante relevante. Então, antes da implantação do projeto de rastreabilidade digital, a Languiru levava aproximadamente 5 horas para identificar o seu lote. Hoje, num clique, a empresa é capaz de saber com precisão onde estão cada uma das suas caixinhas. E outro ponto bastante importante é a questão da segurança da informação e da confiabilidade dos dados. Então, a tecnologia, ela permite que os dados sejam inviolados. Então, ou seja, não é possível editar os registros. Uma vez lançados os dados, esses dados eles não podem ser alterados. Então, isso também traz uma confiança e uma transparência que são características super importantes. O consumidor, portanto, ao escanear, então, o QR Code, né, de uma embalagem, ele vai conseguir acompanhar todas as informações do produto. Então, desde as análises do leite cru, as análises do leite pasteurizado, do produto final. Então, inclusive, o consumidor ele consegue conhecer de qual fazenda, então, o nome dos proprietários da fazenda, a localização daquela fazenda que veio o leite que ele está consumindo. E a Languiru, com o projeto de rastreabilidade, ela conseguiu engajar os consumidores. Então, vejam aqui alguns exemplos de feedbacks espontâneos recebidos de clientes sobre a adoção da tecnologia para rastreabilidade, né? Então, olha, utilizei e achei bem bacana. Achamos muito legal conferir as informações da caixinha, nosso leite preferido, com segurança. Nunca vi em nenhuma outra indústria tamanha transparência e organização dos dados de produção, né? Então, efetivamente, os consumidores conseguem perceber o valor agregado. Então, a Languiru, com a implantação do projeto de rastreabilidade digital, ela ganhou market share e chegou à liderança de vendas no Rio Grande do Sul. Então, além disso, a implantação da rastreabilidade digital também impactou na melhoria da produtividade, então, reduzindo custos operacionais e garantindo um aumento de mais de 5% no OEE. Então, ou seja, a rastreabilidade digital, além de aumentar a transparência, garantir o cumprimento de requisitos legais, ela é sim capaz de engajar os consumidores e promover resultados tangíveis para as empresas.
E como mensagem, né, final, fica claro que a rastreabilidade digital ela é capaz de proporcionar benefícios para muitos atores da cadeia, ou seja, além da própria indústria, né, como uma importante beneficiária, a rastreabilidade digital ela promove benefícios para os órgãos regulamentadores, para o varejo, para o consumidor final. O futuro das embalagens, na minha opinião, é sem dúvida digital. Acho que esse é o case, é uma demonstração real dos múltiplos benefícios que a tecnologia da SIG ela é capaz de entregar. Então, quero parabenizar a SIG e a Languiru pela liderança nessa jornada da transformação digital na cadeia de alimentos e bebidas. É um orgulho ver esse projeto sendo reconhecido e premiado. Conto também com a participação, com o voto de todos vocês que estão nos acompanhando. Então, obrigada mais uma vez pelo convite e eu estou à disposição para a gente responder as dúvidas. Obrigada.